Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última videoaula. Aguenta aí, porque só falta essa. Pois bem, até agora, então, nós vimos transporte ativo, vimos transporte passivo, vimos osmose e agora chegou a vez da gente falar do transporte mediado por vesículas, né? Que então a membrana vai formar essas bolinhas e englobar partículas, ok? Transportando tanto essas partículas para dentro quanto para fora da célula. Então vamos lá. Eu falei durante as videoaulas que as substâncias podem entrar na célula e as substâncias podem sair da célula. O processo que as substâncias entram na célula, ou seja, elas estão por fora, olha aqui na célula, estão no exterior da célula e elas vão adentrar a célula, ou seja, elas vão para o citoplasma. Esse processo é chamado de endocitose. Então, endo para dentro, cito, célula. Então, endocitose é quando a célula engloba partículas para dentro da célula, ok? Esse englobamento, vocês estão vendo aqui da esquerda para a direita. Então, nós temos a membrana plasmática. Essa parte da membrana plasmática, ela vai se invaginar, ou seja, ela vai para dentro, vai crescer para dentro, né? Então, ela invagina e ela vai recolhendo as substâncias que precisam ser colocadas para dentro das células, ó, moléculas a ser endocitadas. E aí, então, vai se refazendo a membrana aqui da célula, para a membrana não ficar cortada, né? A célula não ficar cortada, e vai se formando a vesícula. E aí, então, fecha essa vesícula. Então, vesícula são bolas feitas de membrana que contém as moléculas lá dentro. E essas moléculas vão ser direcionadas para algum lugar na célula, ok? Então, endocitose, que é o processo, então, de englobamento de partículas de fora da célula para dentro por meio de vesículas. Lembrando que as vesículas são feitas de membrana. Existem dois tipos de endocitose: pinocitose, fagocitose. Pino significa beber, tá? Fago, comer. Então, de uma forma muito simples, pinocitose é quando eu englobo partículas líquidas e fagocitose é quando eu englobo partículas sólidas, tá? Isso é só para vocês gravarem nesse momento. Então, vamos lá ver. Então, o que é pinocitose? Pinocitose é o momento em que a célula vai pegar essa substância, mas essa substância tem que estar dissolvida em água. Como ela está dissolvida em água, então a gente fala que é um englobamento de partículas líquidas, ok? Então, ó, pequenas partículas dissolvidas em água, como eu falei para vocês, forma essa invaginação da membrana, fecha a célula e forma a vesícula com essas substâncias líquidas, ok? Ocorre praticamente em todas as células. Essa vesícula líquida é passada a chamar de pinossomo, tá? Então, pinossomo é a vesícula que tem lá dentro partículas líquidas dissolvidas em água. A fagocitose é um processo, então, que já envolve partículas grandes, partículas mais sólidas, pode envolver englobamento de micro-organismos. Então, nós temos as nossas células de defesa. As nossas células de defesa, então, elas vão atuar na bactéria. Olha aqui uma bactéria. Lembra que a gente falou que a bactéria ela é muito menor que a nossa célula. Então, existe uma célula de defesa nossa que vai matar essa bactéria. Então, a gente ingeriu a bactéria, não sabemos como, então nosso sistema de defesa vai começar a atuar. E aí, então, olha que interessante. Em vez da membrana se invaginar, a membrana vai abraçar a bactéria. Tá? Então, isso é diferente da pinocitose. Quando a membrana abraça, a gente fala que ela emite pseudópodes. Pseudo, falso, podos, pés. Falsos pés. Então, ela vai abraçando. E isso é muito importante, nós vamos falar muito sobre esses pseudópodes, tá bom? Isso é muito comum em protozoários, por exemplo. Então, vejam que o processo de pinocitose é diferente da fago. Pinocitose é a membrana invagina. Fagocitose é a membrana abraça por pseudópodes. E aí forma, então, uma vesícula, né, que está envolta por membrana, com a partícula sólida, aqui no caso é a bactéria,
e a gente chama essa vesícula de fagossomo. Então, ocorre em protozoários, isso é muito comum, por exemplo, o protozoário comer, então ele pega a comida e abraça por pseudópode, e em células especializadas, como eu falei, células de defesa, que vão tentar bloquear micro-organismos, como as bactérias. Bom, então a gente viu o processo que a célula engloba partículas. Agora a gente vai ver o processo que a célula libera partículas, né? Esse processo que a substância está dentro da célula, citoplasma, tá? E ela vai ser eliminada para o exterior, é chamado de exocitose. Exo para fora, tá? Existe um outro nome que é chamado de plasmocitose, tá? É um outro nome para exocitose. Diferencia um pouco, mas por enquanto a gente não vai falar disso. Então, por exemplo, a insulina é uma proteína que ela vai recolher glicose do sangue. Só que a insulina ela é feita no pâncreas, né? Então, a insulina foi feita no pâncreas e ela precisa ser eliminada na corrente sanguínea para pegar a glicose. Então, olha que interessante, tem lá o pâncreas, as células do pâncreas estão produzindo a insulina. Essa insulina, aqui está o vaso sanguíneo passando, ela precisa eliminar a insulina no vaso sanguíneo. Então, a insulina é produzida lá dentro, vamos ver, faz de conta que é essa daqui. Essa vesícula, que é feita de membrana, vai se fundir na membrana plasmática da célula, aqui é a membrana plasmática, e vai liberar a insulina para os vasos sanguíneos, ok? Então, esse processo de exocitose, então, é o momento em que a célula libera partículas. Essas partículas podem ser úteis para a célula, para o organismo, como a insulina, ou ela pode eliminar como se fossem cocôzinhos, né? Que a gente chama de plasmocitose, é quando a gente libera substâncias que não vão ser úteis para o nosso organismo. E isso é comum nos protozoários, ok? E aqui um resuminho, né? A exocitose, então, é o processo de saída de substâncias da célula. Então, vai de dentro para fora. A endocitose é o processo de fora para dentro. E pode ser de dois tipos. Por pinocitose, que é quando tem as substâncias dissolvidas em água, ou seja, estão em solução, nós já vimos isso, que é solução. E a fagocitose, que é por emissão de pseudópodes, ok? Então, a entrada rodeada por meio de pseudópodes. Agora, a gente vai ver especializações da membrana, tá? O que são especializações da membrana? São estruturas que estão entre as células, geralmente, ou dentro das células. Então, eu queria que vocês vissem essa figura. Ó, aqui tem uma célula, uma parte da célula. Aqui tem outra célula e aqui tem outra célula, ok? Nós vamos ver que entre as células existe uma série de estruturas, né, que vão fazer várias funções. Ou elas vão permitir as células se comunicarem uma com a outra. Oi, amiga, tudo bem? Como está você? Ou elas vão fazer as células ficarem unidas como se fossem botões mesmo. Por quê? Para defender a célula, para a célula ficar mais rígida, tá? Ou elas vão formar esses dedinhos aqui em cima, que a gente chama de microvilosidades, para auxiliar a absorção, ok? Então, existe uma série de especializações que estão presentes na membrana plasmática e que vão ter alguma função para a célula. Então, nós vamos ver algumas delas. Primeira, que é a que mais cai em vestibular, são as microvilosidades, tá bom? O que são microvilosidades? Primeiro, só estão presentes nas células do intestino, ok? Do intestino. Então, microvilosidades é um aumento da membrana plasmática na parte superior da célula, tá? Então, aqui está a célula normal, entre aspas, né? Aqui, ó, um quadradinho. O que acontece? Na parte superior, ela vai se formando esses dedos, um monte de membrana, tá? Por que a célula começa a ter essas microvilosidades? Porque o intestino absorve muitos nutrientes, né? Como ele absorve muitos nutrientes, então ele precisa ser muito eficiente.
Essa microvelocidade aumenta a superfície de absorção da célula. Então, o alimento que está passando no intestino, ele é rapidamente absorvido por essas microvelocidades. Essa aqui é uma foto tirada de um microscópio eletrônico de transmissão, aquele gigante, não dá para ver essas microvelocidades em microscópio comum, tá? E aqui dá para ver, então, direitinho todas as membranas, que elas vão fazendo zigue-zague, né? Que são as microvelocidades. E eu queria chamar a atenção para o glicocálix, tá? Que é presente somente em células animais. Pode ser que essas invaginações estejam na base da célula, tá? Então, não estão na superfície, né? Na parte de cima da célula. Essas invaginações estão na parte de baixo da célula. Quando elas estão na parte de baixo da célula, elas são chamadas de invaginações de base, tá? E elas estão presentes no rim, nas células renais. Por que vão estar presentes nos rins? Mais uma vez, porque os rins absorvem grandes quantidades de íons, por exemplo, para não serem perdidos. Então, essas invaginações de base auxiliam na absorção de íons, sódio, potássio, flúor e assim por diante, ok? Então, aqui temos as invaginações de base. A gente vai falar sobre os contatos intercelulares, tá? O que faz uma célula manter em contato com a outra. Essa aqui é uma célula, vou chamar ela de 1. Essa aqui é a célula 2 e elas estão em contato. A primeira estrutura que aparece entre as células é chamada de desmossomos. Os desmossomos são botões adesivos, tá? Presentes no epitélio. O que é epitélio? Epitélio é a superfície, tá? Que reveste os órgãos, seja a superfície externa, seja a superfície interna. Então, se aqui for um órgão, nós temos o epitélio externo e o epitélio interno. Então, ele reveste. O epitélio, uma das grandes funções do epitélio é proteção daquele órgão, tá? Então, se ele protege, as células têm que estar muito unidas, porque se as células estiverem frouxas, vão entrar bactérias, vírus. Então, quando as células estão muito unidas, evita de entrar micro-organismos, os patógenos. Esses desmossomos fazem justamente isso, são botões, né, como se fossem velcros, para fazer e manter as células unidas, tá bom? Estão presentes nos epitélios e aumentam a adesão entre as células. As interdigitações são dobrinhas da membrana, olha lá, como se fossem verdadeiros quebra-cabeças, né? E essas dobrinhas, elas também vão aumentar a superfície de adesão das células, para as células não ficarem frouxas entre si, ok? Então, também estão presentes em células epiteliais. E aí nós temos algumas outras que caem com menos frequência, tá bom? São as junções de oclusão, que também estão presentes no epitélio intestinal, aqui ó, a junção oclusiva, tá? Eles vedam o espaço intercelular, veda, né? Deixa fechado, ok? Intercelular, o espaço entre as células. As células podem ter pouco espaço entre elas e muito espaço, ok? Então, eles impedem a passagem de líquidos entre as células. Nós temos as junções de aderência, que são verdadeiros guarda-chuvinhas, tá? Que também vão manter as células unidas por filamentos de actina, que são proteínas, tá bom? Essas junções de aderência são muito comuns no coração, na musculatura cardíaca, mesmo porque as células do coração têm que estar firmemente aderidas, senão o coração não aguenta ficar batendo toda hora, né? E por último, o que diferencia das outras, a junção comunicante. A junção comunicante é o contrário, ela vai permitir que as células se comuniquem, formam verdadeiros túneis, né? São chamados de nexos, permite a passagem de íons e de pequenas moléculas. Dá para ver direitinho aqui, então, as junções comunicantes. Aqui seria uma célula 1 aqui do lado esquerdo, célula 2 do lado direito. Para finalizar a nossa aula de membrana, eu vim aqui falar então agora da parede celular, que não é membrana. A parede celular é uma estrutura que aparece para fora da membrana plasmática.
né? Então, a membrana está em cinza aqui nessa célula, ok? E amarelo é a parede celular. Então, a parede celular nos vegetais, ela é feita de celulose principalmente, tá? Celulose. Se decorar celulose, tá ótimo. Quais são as funções dessa parede que não estão presentes nas células animais? Nós já vimos isso, tá? Ela protege, ela dá forma para a célula, tá? Porque ela é mais rígida, e ela previne contra a captação excessiva de água. Como a parede ela é mais rígida, ela precisa ter comunicação, porque senão as células não vão se comunicar entre si. Então, elas têm verdadeiros buraquinhos. Esses buraquinhos são chamados de plasmodesmos, ou plasmodesmos, então, ao gosto do freguês, né? Esses plasmodesmos são responsáveis pela comunicação entre as células, tá bom? Então, existe a parede celular. A parede celular sempre é externa à membrana plasmática. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a parede de vegetal. Tá? E ela tem funções como proteção, manutenção da forma e prevenção contra a captação excessiva de água. Lembrando que as células vegetais se comunicam por meio de estruturas chamadas plasmodesmos. E aqui, para vocês verem, então, as células vegetais, ele deu um zoom, né? Aí aqui nós temos, eu nem entrei nesse detalhe, né? Mas aqui tem o plasmodesmo, que é a comunicação entre as células, e a própria parede, ela é feita de várias estruturas, como lamelas, parede primária, secundária, que isso a gente vai ver mais para frente em biologia vegetal. Só a título, então, para vocês já irem se acostumando com os nomes, quais outros seres vivos têm parede celular, tá? Bactéria tem parede celular, mas a parede celular é composta de peptídeo glicano. Os fungos também têm parede celular, mas é feito de quitina. Então, vegetal, parede celular feita de celulose. Bactéria, feita de peptídeo glicano. E o fungo, feito de quitina. E acabou. Você achou que não ia acabar, mas acabou. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui 3 questõezinhas de transporte passivo, de ativo, que são importantes vocês fazerem para fixar o conteúdo antes de ir para o questionário. Ok? Essa aqui e essa. Um beijo e a gente volta na próxima videoaula falando de citoplasma. Até lá!